Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que você vai ver esse vídeo, por isso eu lhe saúdo desta maneira. E repito, bom dia, boa tarde e boa noite. Bom, para quem não me conhece, me chamo Ângelo Canuto. Eu sou o novo apresentador de um podcast. Eu criei esse podcast especialmente para você. Sabe por quê? Porque ele se chama Pais e Filhos. Todo mundo é filho e todo mundo pode ser pai ou pode ser mãe. O fato é que todo mundo é filho. E a nossa troca de ideia aqui, ela vai dentro desse contexto, uma proposta muito interessante, muito diferente, que é algo que eu vejo muito necessário nos tempos de hoje. A falta do diálogo entre pais e filhos tem afetado muitos lares. E essa coisa mexeu comigo. Eu sou mentor, já fui mentor de diversos artistas e sou mentor de alguns jogadores de futebol e de outros artistas. E eu sinto essa necessidade, essa troca de ideia. Nos meus conteúdos diários que eu compartilho na minha rede social, constantemente eu tenho pais, mães, amigos, tios e jovens me procurando para eu dar algum conselho, eu entender algum momento que ele está se passando. Então a gente tem uma troca muito forte. E pensando nisso, eu criei esse podcast, que na verdade é uma troca de ideia, é de mim para você e dos meus entrevistados, que trarão suas experiências, que a gente vai compartilhar aqui, que eu tenho certeza, e vou trabalhar muito para que isso seja relevante para a sua vida, para que possa mudar pensamentos, melhorar relacionamentos, essa relação entre pais e filhos. Eu acho que essa é a estrutura que a nossa sociedade precisa, nos entendermos, nos reencontrarmos, nos reconectarmos com essa realidade. Eu acho que não existe melhor troca de ideia do que pais e filhos para que a gente possa solucionar muita coisa, sobretudo na nossa sociedade. Bom, eu vou falar um pouco de mim para vocês. Eu sou Ângelo Marcos Canuto da Silva, nascido e criado em Guaianazes, periferia de São Paulo. Me tornei policial, enveredei pelo mundo do crime, paguei uma conta pesada, fiquei 15 anos preso. Mas na prisão eu me reencontrei, me reconectei. Através dos estudos, da cultura, na prisão eu pude fazer faculdade. Isso foi fundamental para mim. Eu procurava sempre alguém para trocar uma ideia. Sempre pessoas com um nível igual ou acima do meu para que eu pudesse atender. Eu percebi que essa necessidade era a necessidade de conversar com o pai. Porque por diversas vezes, ainda bem, né? Que eu não fui abandonado por Deus, que é um pai que não nos abandona. Então, na ausência do meu pai, eu trocava ideia com Deus. E ele me deu sabedoria para eu chegar aqui, onde eu estou com vocês. Criando esse momento, criando esse conteúdo, que eu tenho certeza que a gente vai ter muita identificação com isso. Muita. Muita. Nessa minha trajetória, eu me tornei empresário de jogadores de futebol, palestrante, mentor, escritor. Ou seja, um cara que resolveu oferecer tudo de bom que há dentro de mim, que há dentro do ser humano, para a sociedade. Talvez uma dívida que eu tivesse para acertar com a sociedade. Sim, talvez não, mas vocês não sabem o prazer imenso que é poder oferecer o melhor que eu tenho. Eu me tornei ator, eu me tornei empresário de jogadores de futebol, de artistas, consultor de roteiros e com muita sorte, com muito trabalho, numa das maiores séries já produzidas no Brasil, da Netflix, DNA do Crime. Me tornei o personagem Lobo, que passou pela primeira temporada e agora vem na segunda temporada com muita força. Então eu precisava de mostrar para vocês aqui, ou preparar também esse terreno, mostrar para vocês quem é o Lobo, o que tem nesse personagem também. Tem muito do meu DNA, tem muito da minha história. E tem muito da ausência dessa pessoa que eu vou entrevistar hoje, que é o meu pai. Minha primeira entrevista, minha primeira abertura do meu podcast Pais e Filhos, eu terei a honra de entrevistar o meu pai. Vocês sabem quem é meu pai? Eu também não. Vocês vão descobrir agora. Como é que tá, mano? Tudo bem? Você sabe quem eu sou? Eu tenho um nome. Minha mãe, aquela garota de 17 anos que você abandonou, quando eu mal havia nascido, que não deu tempo nem de eu saber como era a sua figura, como era o seu rosto.
Sou eu. Minha mãe que me deu esse nome. Não sei se você tem participação nisso. Ângelo Marcos Canuto da Silva. Eu andei desde a minha infância te procurando. No café da manhã, no almoço, na porta da escola, na hora de jantar, na hora de dormir, na briga na escola. Eu sou o filho mais velho. Você lembra disso? Eu não tinha um irmão por mim, pra fazer sua vez, o irmão mais velho. Te procurei em vários lugares, mano. Eu errei na vida. Talvez se você estivesse comigo eu não tinha errado. Talvez um puxão de orelha, uma surra, uma troca de ideia. Tudo isso podia ter sido diferente. Ou não. Podia ter acontecido exatamente como aconteceu. Mas o que não precisava acontecer era a sua ausência. Não sei nem teu cheiro, mano. Nunca senti nem o calor da tua mão. 51 anos, cara. Você tem noção que há 51 anos procurando uma pessoa? Olhando para um lado, para o outro. Vendo em pessoas na rua uma referência. Esse cara pode talvez ser meu pai porque ele se parece comigo. Quantas vezes, cara? No dia do meu aniversário eu tive que ganhar um presente usado de alguém. Quantas vezes eu tive que dormir com fome. Porque minha mãe não conseguiu naquele dia nos alimentar. Eu tive vários outros irmãos, você sabia? Eu tive um irmão até que faleceu com câncer. Com 43 anos. Era meu parceiro. E ficaram minhas irmãs. Eu sou o homem da casa, mano. Eu sou o pai dos meus irmãos. Não foi exclusividade sua abandonar minha mãe, não. Parece que foi uma coisa do destino. Ou pegaram você como modelo. Engravidaram uma moça, deixaram um filho e foram embora. Eu fui criado nesse ambiente, mano. Assumindo essa responsabilidade. Que você deu início. Você quem construiu, você quem pavimentou essa estrada. Eu vou ser forte, mano. Eu sou forte. Eu cheguei aqui com 51 anos de idade. Eu escrevi um livro. E nele eu fiz uma dedicatória pra você. Eu agradeci a sua ausência. A sua ausência me fez ser forte, mano. Ao ponto de suportar, olhar pra você e te dar uma chance de falar. Por que você me abandonou? Por que você me abandonou? Não encaixa. Eu não consigo entender o que você está falando. Você pode procurar de todas as maneiras uma... A culpa não é da minha mãe, mano. A culpa não é da minha família, não é da sua família. Quer que eu te dê uma dica? Sabe por que eu cheguei aqui? Porque eu comecei a assumir as minhas responsabilidades.
Você me deixou um legado de ser irresponsável. E a minha vida mudou porque eu comecei a assumir as minhas responsabilidades, a assumir os meus próprios erros, a pagar minha conta. E você? Você tem pago sua conta? Você não tem dívida nenhuma comigo, cara. Nenhuma. A nossa ideia aqui... Eu vim aqui propositalmente te usar. Vim te usar para levar uma mensagem para as pessoas de que não se faz isso nem com um bicho. Não se abandona um cachorro na rua. Eu vou tirar dessa experiência aqui muita informação para ajudar muitas pessoas. Porque eu me tornei um comunicador através da dor. Dizem, né? Que você não aprende no amor, aprende na dor. Eu queria ter aprendido no amor, cara. Mas aquela dor que você foi o primeiro que me causou, eu tô transformando em amor. Amor ao próximo. Amor a mim. Amor à minha família. Você tá vendo aquela moça sentada ali? Não, né? Você não a conhece? Ela se parece comigo. Minha filha. Eu passei por tanta dificuldade, você nem imagina, cara. Eu fiquei 15 anos preso. Você poderia perguntar pra ela se em algum momento eu abandonei. Mesmo à distância, eu a eduquei. Aqui, ó. Na caneta. Escrevendo cartas. Fazendo lição de casa. Eu me tornei escritor, sabe como? Escrevendo historinhas pra ela. E até desenhando. Pra ela me sentir próximo dela. E a outra carta que me chegava era ela pedindo: pai, conta uma historinha da baleia agora. Eu contei a historinha da baleia mais de 10 vezes porque ela é criança. E ela se apaixonou pelaquela historinha da baleia. Isso aliviava minha dor. Aí por que eu fui parar na prisão? Porque eu errei, mano. E eu tava acertando minha conta. Isso não me deu o direito de abandonar minha família. De abandonar minha esposa. De abandonar minha filha. Eu perseverei. Sabe por quê? Porque no lugar do pai físico, nunca me faltou um pai espiritual, um pai presente. Deus nunca esqueceu de mim. E quando eu comecei a entender que eu tinha nas minhas duas mãos as mãos de Deus, eu falei, é esse caminho que eu vou seguir. Então aquela ali, ó, se chama Brenda Canuto. Sabe o que ela me deu? 2 netinhas. Manuela e Marcela Canuto. Você está tendo o privilégio de vê-la aqui. Mas as minhas netas, você não verá. Porque o avô delas sou eu. O pai, avô, sou eu e minha esposa. Tudo aquilo que você fez com a gente, tudo aquilo que fizeram com a minha esposa também, dizem que os opostos se atraem, mas nessa situação não. A minha esposa também foi abandonada pelo pai. Nós temos uma história muito parecida. Fomos criados praticamente pelos nossos avós. É por isso que eu me orgulho de ser um avô da hora, eu e minha esposa. Somos pais, eu fui filho. E nessa relação de pais e filhos, eu não te julgo, mano. Mas eu tenho todo o direito de te cobrar qualquer satisfação. Toda e qualquer satisfação. Afinal de contas, né? Quem correu foi você, não foi eu. Eu corri
na estrada da vida. Eu corri procurando a minha essência, procurando a minha história, fazer a minha história. Já que eu não tinha como referência. Chegou um momento que até a saudade eu esqueci, cara. Saudade de quê? De quem nunca esteve presente? De quem nunca se fez presente? Fui criando força. Fui ficando resistente. Fui ficando frio até. Ao ponto de muitas coisas não me alegrarem mais. Cheguei a me endurecer. Achei até que não tivesse mais cura. Achei até que não tivesse mais como ser um ser humano novamente. Mas graças a Deus eu tô aqui firme e forte. Queria te ouvir, né? Mas ao mesmo tempo também não queria te ouvir. Que vai me acrescentar com 51 anos de idade te ouvir, cara? Pra mim, talvez não agregue. Mas certamente eu vou fazer desse nosso momento, desse nosso episódio, algo transformador na vida do próximo. Eu quero que as minhas netas um dia escutem isso, um dia assistam essa nossa troca de ideia e entenda realmente o que é ser pai, o que é ser filho, o que é ser mãe e o que é ser filho, o que é cuidar de uma família, o que é ser responsável, o que é ser resistente, resiliente, persistente. Não há e nunca haverá razão para que abandone um filho. A gente pode encerrar por aqui. Eu acho que para mim é o suficiente. Afinal de contas, o tempo para mim hoje é muito caro. Eu já não tenho mais tempo a perder. Eu acho que 51 minutos é o suficiente para eu compreender o que 51 anos fez na minha vida, da sua ausência. Valeu, pai. Vai com Deus, mano. Esse sim é pai. Deve estar cuidando de você. Onde quer que você esteja, onde quer que você esteja andando, quem é a sua nova família, ou se é que você tem família, se é que você é exemplo, talvez sim. Talvez pelo sentimento de ter me abandonado e ter na sua consciência que abandonou alguém um dia, você tenha se tornado uma pessoa melhor. Você possa ter conduzido a sua família de uma maneira melhor. Já que um você deixou para trás, né? Quem sabe essa lição te fez diferente? Ou quem sabe essa lição não tenha valido de nada. E você tenha feito outras vítimas por aí. Como eu disse, eu não sou uma exclusividade nisso. Tá cheio de gente no mundão com RG igual o meu, sem o nome do pai. Essa é uma vergonha que eu carrego, mano. Todos os lugares que eu preciso de preencher os meus dados, muitas das vezes as pessoas me perguntam, nome do pai, sabe qual é o seu nome? Ausente. Pai não declarado. Não tenho pai. Pula, apaga, não existe. Você não tem vergonha do seu nome ser nome do pai ausente? Essa vergonha eu carrego. Mas me faz forte. Todas as vezes que eu passo essa vergonha, eu saio reforçado. Sabe por quê? Porque eu sou pai. A minha referência em você é não ser covarde. A minha referência em você é ser homem de verdade com a minha família. Eu tenho minhas falhas também, mano. Sou um ser humano. Mas uma coisa que eu não sou é covarde.
muitas pessoas preencheram esse espaço na minha identidade. Não só homens, viu? Mas mulheres também. Eu tive vários pais, mães nessa minha caminhada. Eu tenho sim um pouquinho de cada um deles aqui, que é compaixão, amor, carinho, respeito, cumplicidade, abraço, fraternidade, atenção. Tudo isso que não existe em você e nunca existiu. Então, cara, foi um prazer não ter te conhecido novamente.